Uma TV 8K de 85 polegadas. Pessoal, essa aqui atrás é a Samsung Neo QLED QN900C, a maior e mais desafiadora TV que já passou aqui na redação. São números impressionantes em todos os aspectos. De um lado, são 33 milhões de pixels em uma tela 8K, com painel iluminado por dezenas de milhares de mini LEDs e quase 2.000 zonas de iluminação. Essa é uma tela tão grande que você nem vai sentir saudades das telonas do cinema. E para os gamers, imagina o nível de imersão. Já por outro lado, precisamos falar sobre o desafio de montar essa TV aqui. Tivemos que pedir ajuda para a galera ali do outro estúdio, do Adrenaline, porque literalmente faltaram braços. E essa análise também inaugura o nosso novo setup de testes. Olha só aqui atrás, montamos a melhor configuração possível em 2023, justamente para poder testar o quê? Games em 8K, é claro. Será que já estamos chegando nesse ponto em que jogar em 8K será mesmo uma realidade? Fato é que a Samsung tem dominado o segmento de TVs 8K. Ano passado a QN900B tinha sido uma grande evolução, já essa aqui, a QN900C, consolida ainda mais a liderança da empresa nesse segmento, trazendo pequenas melhorias na qualidade de imagem e no áudio através de aperfeiçoamentos no algoritmo. E essa TV ficou aqui na redação um bom tempo. E olha, ela nem foi embora e já está deixando saudades. Quer saber por quê? Então senta confortavelmente aí e bora para a análise. A gente vai começar essa análise falando sobre o design, sobre as conexões, a construção da QN900C. Mas antes, um rápido momento jabá que pode te ajudar a economizar na compra da sua próxima TV. Agora, o Mundo Conectado tem um grupo de ofertas. Ele está disponível no WhatsApp, no Telegram e postamos as melhores ofertas de TV, soundbars, telefones e outros eletrônicos diariamente. O link para o grupo vai estar na descrição. A QN900C traz o design Infinity One, bordas minúsculas, um perfil super fino. São só cerca de 1,5 centímetros de espessura. A construção realmente impressiona, porém eu preciso mencionar aqui, montar uma TV de 85 polegadas é certamente um teste, e tanto para os cardíacos. Colocar essa TV aqui em pé fez todo mundo envelhecer pelo menos uns 3 anos. Tanto que se a Samsung quiser me mandar outra TV de 85 polegadas para teste, certamente tem que vir com um Pix por insalubridade. Sério, galera, a TV deu umas envergadas na hora de levantar, eu já estava até processando aqui como eu ia dizer para eles que eu consegui quebrar no meio um painel de 80 mil reais. Isso mesmo. Esse modelo de 85 polegadas custa o mesmo que um carro popular zerinho. Falo mais sobre isso lá no final desse vídeo. Já com a TV montada, e por mais que isso pareça desafiar as leis da física, a QN900C, com seus 57 quilos, fica bem estável em cima da sua pesada base central que tem ali atrás no estilo plataforma. Se você preferir montar ela na parede, ela conta com o Samsung Slim Wall Mount, que permite montar super rente à parede, e também tem a furação VESA 600 por 400, ou seja, fica a escolha do cliente. Já na parte de trás estão os speakers posicionados de forma bem aparente e visível. Não quero dar spoilers por aqui, mas curti demais o som dessa TV. Mas eu já falo mais sobre o áudio, porque agora eu preciso destacar outro diferencial desse modelo, que é o One Connect, aquela caixa da Samsung que é um hub de conexões que fica separado da TV e que facilita e muito a instalação da TV na parede, além, claro, de permitir uma melhor organização dos cabos. O One Connect usa uma fibra óptica customizada que conecta a TV e onde passam dados e energia. Nele também estão as 4 portas HDMI 2.1 que conseguem passar 8K a 60 Hz ou até 4K a 144 Hz, sendo uma delas EAC para retorno de áudio. Tem ainda 3 portas USB, sendo 2 2.0 e uma 3.0. Tem entrada RF para antena, tem a saída óptica para áudio digital e ainda uma porta Ethernet. E já na parte de conectividade sem fio, tem o Wi-Fi 6E, que é uma das últimas versões, Bluetooth 5.2 e também o AirPlay 2 para a galera do iPhone. Já o controle remoto Solar Cell da Samsung está menor esse ano e continua tanto carregando pela luz do ambiente quanto pela porta USB-C. Ele é ergonômico, bem minimalista, tem os comandos básicos e a Samsung reforça por aqui essa mensagem de sustentabilidade, já que tanto o controle como a própria caixa da TV e outros materiais
são feitos com plástico, papel, tudo reciclado. A Kane900C traz um painel 8K tipo VA de alinhamento vertical de pixels. Essa é uma tecnologia que tem os seus prós e contras. O positivo é que o contraste nativo dela é bem alto e essa é uma das maiores vantagens desse tipo de painel. Já o negativo, o ângulo de visão. Para corrigir isso, a Samsung coloca aqui um acabamento na tela com a película semi-gloss com a tecnologia Ultra Viewing Angle, o que ajuda a melhorar o ângulo de visão e gerenciar os reflexos. E eu gostei dos resultados, as cores permanecem fiéis quando você olha ela na diagonal, o que permite instalar a TV em qualquer ambiente, seja uma sala mais ampla e super iluminada, aquele ambiente ideal para chamar os amigos, para ver um jogo de futebol, enfim, reunir a galera. Ou mesmo em uma sala um pouco menor, com iluminação controlada, onde o foco é aproveitar os filmes e séries. Aqui uma ressalva. Se o sofá ficar muito próximo da TV, vai parecer que você sentou na primeira fileira de uma sala de cinema e precisa virar o pescoço para acompanhar a ação ou mesmo aí para ler as legendas. E nessa brincadeira, essa seria a tela de uma sala de cinema IMAX, já que a Kane900C traz a tecnologia IMAX Enhanced, que diminui as faixas pretas tanto na parte superior quanto inferior da tela, trazendo mais imersão em conteúdos e serviços de streaming compatíveis, como o Disney Plus, por exemplo. E falando em cinema, a combinação de um painel de retroiluminação com mini LEDs, somadas 1920 zonas de iluminação, sendo 60 na horizontal e 32 na vertical, além disso tem um filtro de pontos quânticos, o famoso QLED, consegue entregar picos de brilho surreais aqui nessa TV, mantendo ainda um ótimo controle do ângulo dessa iluminação, o que evita o vazamento de luz de uma zona para outra e também ajuda a criar pretos mais profundos e cores mais vivas e puras, com aquela certa saturação que é uma característica peculiar da Samsung. Vale ressaltar ainda que essa TV traz um mapeamento de contraste em 14 bits. Isso garante mais informação entre o preto mais escuro e o branco mais brilhante. Eu gostei da capacidade dela em exibir detalhes nas áreas de sombra, mas em algumas cenas muito escuras eu senti um certo nível de Black Crush. Como o nome diz, é um esmagamento ali dos detalhes em áreas muito escuras, o que pode ser contornado alterando o mapeamento de tons de estático para ativo ali no menu avançado de imagens da Kane900C. Mas claro que nada disso seria possível sem a evolução do algoritmo que gerencia tanto o brilho da TV quanto a transição da imagem entre as zonas de iluminação, o que no caso da Kane900C permite entregar boas transições de imagens e diminuir muito um dos principais problemas que as telas de cristal líquido têm, o blooming. A Samsung chama esse algoritmo de tecnologia Quantum Matrix. É claro, ela está diretamente ligada à capacidade do processador Neural Quantum 8K. O truque aqui é conseguir redirecionar a energia das cenas mais escuras da imagem para as mais brilhantes, o que além de ampliar o brilho nessas áreas, entrega um alcance dinâmico que é realmente impressionante. E falando em brilho, a Kane900C chega perto dos 2500 nits em picos, dependendo obviamente do modo em que o teste é feito. No modo Filmmaker, o que é mais fiel, como os diretores de fato gostariam que os filmes fossem assistidos, o pico de brilho passa um pouco ali dos 2200 nits em uma janela de 10%, o que, convenhamos, não é nada mal, correto? Brincadeiras à parte, essa é de longe a TV com o maior brilho que eu já testei, ela é realmente impressionante. Mas aqui vale uma ressalva, é claro que para fins de gravação desse vídeo tivemos que jogar o brilho um pouco para baixo, porque senão as imagens ficariam estouradas na tela. Afinal, o que eu vejo aqui ao vivo é diferente do que vocês veem, porque isso é limitado pela qualidade e a capacidade que a câmera consegue capturar. E falando em termos de cores, o painel de 10 bits aqui atrás consegue entregar 1 bilhão de cores e possui certificação Pantone com bom volume de cores, chegando a mais ou menos 95% do padrão DCI-P3, apesar da Samsung prometer ali 100%. Tem ainda o suporte a vários formatos de HDR, incluindo HDR10 Plus, HDR10 normal, HLG, mas nada de Dolby Vision, mostrando que quando uma empresa quer ser cabeça dura, meu amigo, ninguém supera a Samsung. Se ao menos alguém desse uma entrevista explicando essa decisão e fosse uma resposta convincente, mas como não fazem, fica aqui a lembrança ao esquecimento da Samsung. Mas não podemos perder as esperanças, afinal, em algum momento eles podem fazer que nem aconteceu com as OLEDs, que depois de muitos anos sendo deixada de lado, agora eles estão apostando forte em OLED. Quem sabe 2024 não seja o ano do Dolby Vision? O Dolby Atmos eles já têm, então
vai que, né? E se fica a crítica, fica também o elogio. Assistir conteúdo em HDR com essa TV é um prazer. O nível de brilho dos highlights impressiona bastante. Os pretos são bem profundos, as cores são vibrantes. Já em filmes de ação, o tempo de resposta também está muito bom, como os aviões em Top Gun, que não deixam nenhum rastro, nenhum efeito fantasma visível. A qualidade de imagem dessa TV é realmente impressionante. E já que eu mencionei o processador, não posso deixar de falar que essa é a TV mais fluida que eu já usei. A Samsung usa o sistema Tizen, que já é bem conhecido, ele é de tela cheia, traz uma loja de aplicativos com os principais apps de streaming do mercado, além de algumas opções exclusivas, como o Xbox Cloud Gaming, por exemplo, que na verdade a gente nem queria que fosse exclusivo, porque a gente gostaria que tivesse na TCL, LG e por aí vai. Já os conteúdos são organizados em hubs, e a gente tem aqui o primeiro deles como mídia, onde a gente vai ter os principais apps de streaming, filmes e séries. Vai ter o hub de games, onde a gente tem, obviamente, os principais apps para streaming e para games, para jogar mesmo. E por fim, o hub ambiente, onde a gente vai ter a possibilidade de comprar artes em NFT, vai poder baixar papéis de parede para quando a TV não estiver em uso, ela não ficar só aquela grande tela, aquele grande espelho preto aqui. Tudo isso, a navegação entre esses vários modos é muito responsiva, o que é um grande ponto positivo desse modelo. Só o acesso às configurações que me desagrada um pouquinho, mas nada que chega a prejudicar a experiência como um todo. Tirando isso, eu não tenho grandes ressalvas, apesar de que eu ainda prefiro a organização do conteúdo no sistema Google TV. Além de interagir pelo controle remoto com o sistema, a QN900C ainda aceita os comandos de voz usando a Bixby e a própria Alexa, além de poder espelhar comandos do iPhone ou do iPad através do iPlay 2. A linha de TVs 2023 da Samsung ainda vem com o Hub Matter integrado, ou seja, isso facilita o controle de dispositivos inteligentes compatíveis através do SmartThings. A novidade é que com o Matter, além de produtos da Samsung, agora é possível controlar sensores e aparelhos de outros fabricantes, aumentando as possibilidades de usar essa TV como um hub de casa conectada. Mas a gente precisa falar sobre o elefante na sala, a falta de conteúdo nativo em 8K. Essa ainda é a maior barreira para se investir em uma TV 8K. Por mais que a Samsung e algumas outras marcas se esforcem para fabricar produtos para criar e reproduzir conteúdos em 8K, parece que essa evolução estagnou. É muito difícil achar conteúdo nativo nessa resolução. Nenhum serviço de streaming passa dos 4K atualmente, e a maioria dos vídeos que falam serem 8K no YouTube são de fato gravados em 4K com alto bitrate e exportados em 8K. Não são 8K de fato. Iniciativas como transmitir eventos, tipo Olimpíadas e Copa do Mundo de futebol em 8K, sempre são interessantes, mas o sentimento que fica é que falta geração de conteúdo recorrente em 8K e isso diminui o interesse do público nessa resolução, a ponto de ser difícil defender o preço mais caro dessa tecnologia. Mas se não existe conteúdo produzido nativamente em 8K, qual a lógica de uma TV como essa? Bom, por isso a importância da evolução dos processadores e de sua capacidade de usar inteligência artificial para fazer o upscale de imagem. Para quem não sabe, é o processador da TV que tem a responsabilidade de analisar a fonte original do conteúdo, seja ele um serviço de streaming de vídeo como a Netflix ou um canal aberto de televisão como a Globo. Uma vez que o processador entende a resolução e a qualidade desse conteúdo, ele tenta ajustá-lo para o mais próximo possível da resolução 8K, mesmo que a fonte seja apenas Full HD, o que significaria fazer o famoso upscale de imagem. E aqui fica o elogio. O Neural Quantum 8K que tem aqui dentro se sai muito bem nessa função. Ele possui 64 redes neurais que conseguem analisar a imagem e imaginar, no exemplo citado, mais de 16 pixels para cada pixel real. O resultado é impressionante. Acaba sendo uma interpolação, criando pixels onde eles não existem de fato. Mas essa tecnologia evoluiu demais e, em muitos casos, fica difícil separar o que é 8K de fato do que não é. E que tal essa afirmação? Os games estão mais próximos do 8K do que os filmes e séries. Será? É o que a gente vai tentar responder agora. Mas primeiro, esse aqui é o nosso novo setup para teste de games. Aqui dentro a gente tem um Intel Core i9 13900K, 128 GB de memória RAM DDR5 da linha Fury da Kingston e tem também uma GeForce RTX 4090
Simplesmente a melhor placa para games disponível atualmente no mercado. Aliás, esse nosso projeto de transparência com elementos brancos e RGB customizáveis, essa placa Aero da Gigabyte ficou lindona. E o agradecimento especial aqui vai para NZXT, que mandou esse gabinete super estiloso e único, já com um conjunto de fãs customizáveis, com RGB, que vocês podem notar já está no padrão lindão do mundo conectado, verdinho e roxo, mas também pode ser ajustado facilmente através do NZXT Cam, criando várias possibilidades. Já o sistema de Liquid Cooler também é deles e permite acompanhar a temperatura da CPU, da GPU e também dá para customizar as cores e até para fazer que nem a gente, colocar esse logo também lindão do mundo conectado. Ah, e a placa-mãe Z790 que equipa esse setup também é deles. Mas agora voltando para a TV, conforme já mencionei, aqui dentro temos 4 portas HDMI 2.1 que permite 8K a 60 Hz ou até 4K a 144 Hz. Porém, como a tela dessa TV é 120 Hz, o máximo que você vai tirar, seja em um computador ou videogame, são 120 frames por segundo. O HDMI 2.1 traz ainda várias características que os gamers adoram, como o modo de baixa latência automático, o ALLM, que também é conhecido como modo de jogo. Plugou um videogame, a TV já reconhece, já ajusta as configurações gerais, tirando aquela análise da fonte de conteúdo que passa pelo processador e para os games isso é um pesadelo. Afinal, isso adiciona alguns milissegundos na resposta aos comandos que você dá no controle do videogame ou mesmo aqui no mouse e no teclado. Na QN900C, o input lag fica na casa dos 9 milissegundos e eu não percebi nenhum tipo de atraso na minha jogatina. E outra feature importante é que tem suporte ao VRR, ou seja, ao refresh rate variável. Destaque para o FreeSync Premium Pro da AMD e extraoficialmente e felizmente ao G-Sync da NVIDIA. Então, ambas são tecnologias que permitem o uso de taxas de atualizações variadas e evita a quebra de quadros. Falo felizmente porque o nosso setup aqui atrás tem uma NVIDIA 4090 e o G-Sync é muito bem-vindo. Já quando você está jogando, a barra de jogos continua presente, podendo ser acessada rapidamente pelo botão Play Pause do controle remoto e permitindo acesso rápido às principais configurações e funcionalidades para melhorar a experiência do jogo. Novidade aqui é a mira virtual, que permite ter uma mira fixa no meio da tela em todos os momentos e também a possibilidade de usar uma segunda tela para colocar o minimapa em jogos compatíveis. Mas chega de falar de specs e vamos falar da minha experiência em games com o novo setup. Tentei rodar o Cyberpunk 2077 em 8K nativo e para surpresa de todo mundo, ou melhor, para surpresa de ninguém, não rolou. Porém, usando a tecnologia DLSS 3 da NVIDIA, mantendo o Ray Tracing no Ultra e rodando no modo de desempenho com Frame Generator ligado, o jogo rodou a média de 50 FPS. Se ainda não é o ideal para uma jogatina fluida, quem imaginaria conseguir quase 60 FPS no Cyberpunk? Sim, é com o DLSS, com inteligência artificial fazendo upscale de imagem, tanto que sai de 4 para 8K, com interpolação para criar aqueles frames extras, mas ainda assim é muito impressionante. Já no Call of Duty Modern Warfare 2, que eu roubei aqui o personagem do Adrenaline, consegui jogar em 8K nativo a 45 FPS em média, chegando ali aos seus 50 FPS. Imagem renderizada em 8K com Fidelity FX CAS para dar um up na nitidez e dessa forma a imagem ficar simplesmente linda demais. O HDR funciona muito bem, mostrando cores vivas, porém o jogo perde a fluidez, o que definitivamente não é culpa da TV, já que jogar jogos de tiro com baixo frame rate é realmente uma dureza. Aí você ativa o DLSS e bota em modo desempenho e o jogo passa a ser renderizado em 4K, fazendo esse upscale de novo em Deep Learning. A imagem sim fica legal, porém não tão bonita como em 8K, só que você tem 102 FPS de média, o que torna a experiência bem mais agradável. E por fim, Forza 5, que experiência bacana! O jogo rodou liso em 8K nativo, com HDR ligado, pegando entre 75 e 90 frames por segundo, dependendo do cenário de cada corrida. Lembrando que em 8K o cabo HDMI só consegue entregar 60 quadros, então por mais que ele renderize mais 60 frames, o que eu acabei jogando foi em 60 frames mesmo. Quer jogar 120 frames? Aí teria que jogar em 4K, que vai até 120 Hz. Enfim, pessoal, 8K em games já está próximo de se tornar algo possível, mas não acessível, já que vai precisar de uma tela em 8K e um PC como esse que a gente tem aqui, com uma configuração próxima do que há de melhor na atualidade.
Essa talvez seja a melhor TV que eu já testei em termos de som. É uma experiência bem bacana e que me surpreendeu. A KN900C possui 12 alto-falantes, um sistema 6.2.4 canais com 90 watts de potência. Na prática, você tem 6 speakers na horizontal direcionando o som através da tela para áreas diferentes. 2 speakers para os graves e 4 speakers jogando som para o teto para fazer o eixo vertical. Isso permite criar um palco sonoro mais amplo e trazer um som tridimensional. Filmes e séries com Dolby Atmos conseguem transmitir efeitos mais imersivos, o que é um desafio para a maioria das TVs pela falta dos speakers para criar essa espacialidade mais tridimensional. A Samsung ainda incorpora nesse modelo a tecnologia Som em Movimento Pro. Dessa forma, ela tenta criar a sensação de espacialidade em conteúdos variados, incluindo em games, o que certamente é um plus aqui. Para quem quer dar um upgrade ainda maior no som, existe a possibilidade de comprar um soundbar da marca e usar sincronia sonora, combinando os 12 speakers dessa TV com os speakers do sistema de áudio, inclusive de forma totalmente sem fio. Não tenho nenhum modelo para testar aqui nesse momento, mas acredito que essa TV ficaria muito legal, como por exemplo um Q930C ou o topo de linha, um Q990C, mas nunca saberemos. Ou melhor, se alguém de vocês montar esse super setup, por favor compartilhar a experiência ali nos comentários. A KN900C é uma clara evolução das TVs 8K. Se há 3 anos atrás comprar uma TV 8K era sinônimo de não ter conteúdo nativo nessa resolução para assistir, bom, em 2023 definitivamente isso não mudou. Porém, os processadores evoluíram muito. O Upscale consegue entregar uma imagem cheia de detalhes, com ótimas cores, efeitos em HDRs belíssimos e um excelente nível de contraste, a ponto de você não dizer muito bem, pelo menos na maioria dos vídeos, se aquilo é ou não 8K. Ou ao menos é melhor você se convencer disso. Afinal, por R$80 mil é preciso ter muita certeza da compra ou muita grana no banco. Melhor ainda se for os dois casos. Lembrando ainda que a KN900C é a tela 8K mais avançada da Samsung. Estamos falando de uma TV de 85 polegadas que é realmente grande. Tem todas as últimas tecnologias em termos de TV, somado a um algoritmo poderoso para gerenciar o brilho, algumas funcionalidades e apps exclusivos, então já é esperado ser caro mesmo. Afinal, qualquer tela de 85 polegadas e qualquer tela 8K, ambas já são caras, juntos os dois, e não tem como ser barato. E a conclusão que fica é que, por mais que eu já tivesse testado outras telas 8K, todas eram de 65 polegadas, e nesse formato fica difícil ver as vantagens. A densidade de pixel de uma 4K ainda fica muito boa em telas menores. Já em uma tela como essa, de 85 polegadas, parece ser o formato ideal para 8K, mas certamente isso é para poucos. Quer dar uma chance para o 8K sem quebrar o cofrinho? Nesse caso, a melhor opção é optar pela KN800C, que entrega um brilho um pouco menor, menos zonas de iluminação, um som não tão potente, mas que continua sendo uma ótima escolha, custando bem menos que a KN900C. Ou mesmo a KN800B do ano passado. A gente já testou ela por aqui, a gente até tem um card aqui em cima. Mas me diz aí, você já pensou em comprar uma tela que nem essa, 8K? Conversamos ali nos comentários. Eu fico por aqui, até mais.